Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo que as pessoas acabam não falando ou se falam de maneira muito superficial, que é a questão das principais dificuldades, né, quando se chega aqui no Japão. Óbvio, né, que esse vídeo não tem a intenção de dizer, olha, só são essas, só se preocupe com essas dificuldades e vai dar tudo certo. Não é isso. Eu quero dizer assim, as principais que eu senti quando eu cheguei aqui, ou até que eu não passei, mas que eu enxergo que seriam ali uma dificuldade, caso eu não tivesse tido uma ajuda, né? Eu acho que a primeira grande dificuldade é se você estiver vindo sozinho, é você não ter ali um apoio de pessoas que morem aqui, que saibam como funcionam os trâmites. Realmente isso aí é muito complicado. Graças a Deus, quando eu cheguei aqui com minha família, eu não caí de paraquedas, né? Eu tive ajuda e sem essa ajuda eu tenho certeza que eu teria passado bem mais dificuldade do que eu já passei, né? Assim, posso dizer que quase nenhuma dificuldade em relação a isso. Por exemplo, quando você chega aqui, né, eu gravei um vídeo falando que você tem que tirar ali a sua documentação. Então você tem que ir na prefeitura, eu não sabia disso, então acabei descobrindo assim que cheguei, né, que eu tinha que ir na prefeitura, registrar endereço, mesmo que provisório. Inclusive essa questão do endereço, se você mudar na sua identidade, é porque eu não estou com a minha fácil aqui, né, para mostrar para vocês, mas depois eu mostro. Você tem que registrar sempre o seu endereço. Mesmo que você se mude de maneira provisória, eu vou ficar um mês aqui, você tem que ir na prefeitura e você tem que registrar seu endereço. E o endereço vai ficar registrado ali na sua identidade, não no seu documento aqui. Então, tive pessoas para me auxiliar, pessoas que falam bem o idioma, que conseguiram traduzir a maioria das coisas, me falar como é que funciona. Vocês não têm noção do que é ir no mercado e você não saber o que é o que, né? E ter uma pessoa ali para te ajudar. Enfim, a grande dificuldade, a primeira grande dificuldade que você vai passar é essa barreira do idioma, os passos iniciais aqui, o que é que tem que ser feito. Se você não tiver o auxílio ali de pessoas para lhe ajudar. Então eu colocaria essa dificuldade como a número 1, porque sem documento você não faz nada. Você não faz plano de saúde, seguro-saúde, você não faz nada, você não registra, você não aluga imóvel, você não faz nada. Então, se você vier, lembre-se sempre que você vai ter que ter esse auxílio inicial, seja de uma agência, de uma empreiteira, de alguém que faça essa comunicação com você. O segundo ponto está ligado a esse, eu diria que é a questão do idioma. Nós precisamos sim saber o básico do idioma. E quando eu digo básico, gente, eu não estou excluindo que você não vai ter que aprender o idioma, não. Se você está vindo para outro país, principalmente para o Japão, tem uma língua diferente, né? Você vai ter que aprender a falar o idioma, não tem jeito. Eu mesmo estou estudando, estou passando muita dificuldade, porque é difícil, é fácil e é difícil, é simples, mas como você tem que escrever, você tem que decorar, reaprender, né? Acaba sendo muito difícil mesmo. Mas minha filha, por exemplo, está tirando de letra, já tem coisas que ela está me ensinando e ela tem só 7 anos. Minha filha de 3 anos que está na creche está aprendendo coisas assim muito mais rápido do que eu. Normal, né, das crianças. E eu que lute, né, para ensinar ela português também, que tem que aprender a língua nativa, né? Mas, vamos lá, o idioma, por que ele é uma grande dificuldade e uma barreira? Se você vier pensando só em trabalhar, juntar dinheiro e não focar no idioma, você vai ficar muito limitado. Você não vai conseguir se comunicar com as coisas mais básicas, né?
Mesmo que tenha intérprete, tradutor, você não vai conseguir participar de uma reunião sem um tradutor. Você não vai conseguir tirar a carteira de habilitação sem um tradutor. O que mais? No mercado você vai depender de celular, de internet para traduzir tudo. Você não vai conseguir ler formulários, comunicados. Por mais que você more numa cidade que tenha muita assistência para brasileiros, gente, está em outro país. Você vai ter que se comunicar de alguma forma. Imagine se você tem filho pequeno e acontece alguma coisa e você precisa ir no médico e você não sabe dizer o que é que foi e não tem ninguém disponível, nenhum tradutor na hora ali de madrugada. E aí? Você vai precisar de ajuda, né? Então você vai ter que aprender a ler o idioma. Se você não estiver pensando em aprender o idioma para o país onde você está indo, não somente o Japão, é melhor você nem ir. É melhor você nem ir. Ok? A outra dificuldade que eu enxergo que é um dos pontos principais assim que tem que ser pensado é a questão financeira. Não sei se você vem algum dia por empreiteira ou por, sei lá, país, visto de trabalho. Não pense em ir sem uma reserva financeira. Não pense. Você precisa de uma reserva financeira para tudo. Porque, gente, como é que você vai fazer as coisas mais básicas sem receber o seu primeiro salário? E não só isso, né, gente? Tem gastos que a gente não prevê. Tem coisas que a gente vai necessitar comprar e não vai ter ali o dinheiro. Então, a moeda, né, o real, ele é muito desvalorizado. Você acaba perdendo muito, muito dinheiro quando você converte para cá. Então, se você ganha em real, assim como eu, e você vai converter, você vai economizar para vir, gente, eu posso fazer um vídeo detalhado do custo de vida aqui no interior do Japão. Eu sei que vocês já devem ter visto em muitos outros canais por aí, mas eu posso fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como é. Agora, que é difícil, você vai ter que juntar em uma boa grana. Eu chuto aí, se você vier sozinho, você deve trazer aí uma média de uns 30 mil reais, viu? Se você vier com família, então, aí é que você deve juntar mesmo, porque é um valor baixo, tá? Porque tudo você paga aqui, tudo você paga. E a outra grande dificuldade que eu poderia citar, além do dinheiro, né? Então, ter pessoas para um suporte inicial, ou empreiteiro, ou empresas, aprender o idioma, o básico que seja, ter uma reserva financeira e, por último, e não menos importante, na realidade o mais importante disso tudo aqui é você vir sem um planejamento. Aí seria uma loucura, eu não diria nenhuma dificuldade, seria uma loucura você vir sem se planejar para o futuro, sem saber o que você quer, sem ter suas metas, sem encarar a realidade. Gente, aí sim seria loucura, porque você não está saindo de uma casa para outra, você não está saindo de um estado para o outro, uma cidade para outro, um estado para o outro, você não está saindo a turismo, né? Você vai passar um bom tempo, ou, dependendo de você, né, toda a sua vida em outro país, e você não se planejar. Você tem noção, tudo que eu vivi até os 34 anos mudou completamente. Agora não é mais do jeito que eu imagino. Agora tudo eu vou ter que reaprender, desde as coisas mais básicas até agora. Então imagine, né? Se você não se planejar, se você não tiver metas definidas, o que é que você quer alcançar, quanto é que você quer ganhar, com que você quer trabalhar, óbvio que você não vai ficar escolhendo, né? Mas você vai ter que ter um planejamento certo e vai ter que fazer. Você não vai ter escolha, né? Você vai ter que fazer. E aí
Eu acredito que nisso as coisas vão começar a caminhar. Agora, claro, não espere, né, a situação perfeita para que você, enfim, comece a fazer, comece a planejar. Comece a planejar agora. Hoje em dia tem muitas agências, né? Eu poderia citar algumas, mas não sou patrocinado por nenhuma, então você pode escolher uma aí da sua... Pode escolher uma aí que você goste, que você ache interessante e já começar a pagar, né? Se você fosse mudar por intercâmbio para algum país, você já pode começar a se planejar e começar a pagar parcelas pequenas e juntar o dinheiro, e depois de 2, 3, 4, 5 anos você finalmente coloca em prática ali o seu plano. Não é só juntar o dinheiro e ir, você tem que começar a pensar no país, pesquisar coisas do país, pesquisar coisas no caso aqui do Japão, muito antes, ver curiosidades, assim, ajuda muito, sabe? É isso, gente. Eu não vou me prolongar muito, eu acredito que esse vídeo já vai ficar longo. Vou fazer algumas edições para não ficar tão prolixo, né? Eu acabo falando muito. Se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, você gostou do papo aqui comigo, deixa aqui nos comentários o que você achou, o seu planejamento, o que é que você pensa em fazer. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, porque você vai estar me ajudando demais. Eu preciso da tua força, eu conto com vocês. Até o próximo vídeo, forte abraço, meu amigo no Japão.